Você já parou para pensar que a gente vive numa gangorra emocional entre se eu tivesse feito diferente no passado e será que no futuro vou dar conta de tudo? Enquanto isso, o presente escorre pelos dedos como areia fina. Pois é, a vida tem dessas ironias. Mas e se eu te disser que dá para equilibrar essa bagunça toda? Que dá para planejar o futuro sem surtar, aprender com o passado sem se torturar e viver o presente sem culpa? Spoiler, não só dá, como é o único jeito de não pirar de vez nesse mundo acelerado. Vamos começar pelo passado, porque ele é aquele colega de trabalho que todo mundo tem, o chato que fica apontando todos os seus erros, mas que, no fundo, pode te ensinar uns truques valiosos. A questão é, como ouvir os conselhos dele sem deixar que ele vire seu chefe? A resposta está no asterisco, mas não daquele tipo clichê de filme romântico. Falo do perdão que você precisa ter por si mesmo. Aquele erro que você cometeu 5 anos atrás e ainda te assombra no chuveiro? Hora de deixar ir. Não porque ele não importa, mas porque você já estreou todo o conhecimento podia dele ficar remoendo é igual assistir a mesma série ruim repetidas vezes, não vai mudar o final, só vai te dar mais raiva do protagonista, que, nesse caso, é você mesmo. E aqui entra uma mentalidade poderosa, enxergar o passado como um laboratório, não como um tribunal. Cada fracasso foi um experimento que te mostrou o que não fazer. Thomas Edison não errou 10.000 vezes ao inventar a lâmpada, ele descobriu 10.000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Se um cara que botou fogo em meio laboratório pode rir disso, porque você não pode rir daquela vez que mandou um abraço no e-mail para seu chefe? Agora, o futuro. O futuro, aquele lugar onde a gente projeta todas as nossas esperanças e, admitamos, uns 90% das nossas ansiedades. Planejar é importante, sim, mas tem um truque. Faça como os escoteiros e esteja preparado, não como os control freaks que tentam prever até o preço do pão em 2050. Por exemplo, em vez de se cobrar para ter a carreira perfeita daqui a 10 anos, que tal focar em habilidades que te deixem mais resiliente, independente do que o mercado faça? Isso é planejar com gentileza porque aceita que imprevistos acontecem e que você não precisa ter todas as respostas agora. E o presente? Bom, ele é o convidado mais negligenciado da festa. A gente trata ele como um intervalo entre o que foi e o que será, quando na verdade ele é o único palco onde a vida acontece de verdade. Viver o agora não é sobre ignorar responsabilidades ou virar um monge budista, a menos que você queira, claro. É sobre perceber que, enquanto você lê esse texto, tem um monte de pequenos prazeres rolando. O café esfriando do seu lado, aquele raio de sol que entrou pela janela sem pedir licença, até mesmo o alívio de lembrar que você não é o único que às vezes sente que está fazendo hora extra no planeta Terra. Aqui vai um exercício bobo mas eficaz. Pare agora e note 3 coisas ao seu redor que você nunca tinha reparado antes. Pode ser um barulho, um objeto, uma sensação. Pronto. Você acabou de trazer sua mente de volta para o presente e sem precisar de meditação ou acessórios de influencer de mindfulness. Agora que a gente já entendeu a teoria, bora falar de como colocar isso em prática sem virar um monge distraído que esquece de pagar as contas. Porque sim, dá para ser zen e adulto funcional ao mesmo tempo. O segredo está em ajustar a mentalidade e para isso, você vai precisar de apenas 3 coisas. Uma dose de humor, um caderninho ou o bloco de notas do celular e a disposição para ser um pouco mais gentil consigo mesmo. Primeiro, o futuro. Planejar não precisa ser sinônimo de planilhas intermináveis ou metas impossíveis. Na verdade, os melhores planos são aqueles que respiram, ou seja, deixam espaço para a vida acontecer. Que tal tentar isso? Em vez de fazer uma lista de coisas que eu preciso conquistar até aos 30, crie uma lista de coisas que eu quero experimentar nos próximos meses. Pode ser aprender a fazer pão, visitar um museu ou finalmente assistir aquele filme que todo mundo fala. Quando a gente troca pressão pela curiosidade, o futuro vira um parque de diversões, não uma prova que a gente teme reprovar. E quando a ansiedade bater, porque ela vai, lembre-se, você não é uma bola de cristal. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, muito menos daqui a 5 anos. Em vez de gastar energia tentando adivinhar furacões, que tal construir um barco que flutue mesmo na chuva? Traduzindo, invista em habilidades e relacionamentos que te sustentem, não importa que vento soprar.
Até porque, cá entre nós, as melhores histórias sempre começam com um "não foi como eu planejei", mas... Agora, o passado. Se ele fosse um aplicativo, a gente precisaria fazer umas atualizações urgentes. Desinstalar aquele "eu deveria ter" e baixar o "isso me ensinou". Por exemplo, em vez de pensar "devia ter investido naquela ideia", tenta agora "sei que tenho coragem para empreender". Reparou a diferença? O primeiro te deixa preso, o segundo te coloca no controle. E se ainda dói? Bom, dores são como cicatrizes, elas ficam, mas param de sangrar com o tempo. O ***** é o curativo que acelera esse processo. E o presente? Ele é o mestre da descrição, sempre está ali, mas a gente raramente presta atenção. Viver o agora não é sobre ignorar o ontem ou o amanhã, é sobre não deixar que eles sequestrem seu hoje. Tipo quando você está num show incrível, mas fica tão preocupado em gravar para o Instagram que esquece de curtir o show. A vida é assim também. Uma dica prática: crie pequenos rituais que te tragam de volta para o momento. Pode ser saborear o primeiro gole do café da manhã sem olhar o celular, notar como sua respiração muda quando você está calmo versus quando está estressado, ou até mesmo aqueles 30 segundos de alongamento depois de horas sentado. São esses micromomentos que treinam o seu cérebro a parar de viver no piloto automático. E por fim, lembre-se, você não é um projeto inacabado, uma lista de metas não cumpridas ou um catálogo de erros passados. Você é um trabalho em progresso, e progresso, por definição, inclui tropeços, pausas e recomeços. Então, da próxima vez que a culpa do passado ou a ansiedade do futuro baterem na porta, respire fundo e pergunte: o que eu posso fazer agora que vai me deixar orgulhoso amanhã? A resposta pode ser tão simples como ligar para um amigo, começar aquele curso online ou só dar uma pausa para não surtar. No fim das contas, a vida não é um quebra-cabeça que a gente monta direito uma vez e pronto. É mais como aquelas massinhas de modelar que a gente amassa, refaz e às vezes deixa secar sem querer e está tudo bem. O importante é não parar de criar.